Olá pessoal, no meu canal do YouTube, hoje uma manhã para a gente falar da passagem do século XX para o XXI, as coisas novas que o século XXI está trazendo, do mundo que é instável, mas que ao mesmo tempo está trazendo enormes prazeres que nós nunca vivemos, mas que está trazendo também muita inquietação. Então nós vamos conversar com a psicanalista Luciane Godoy sobre o amor, sobre as paixões, sobre o sexo, sobre como enfrentar, como viver esse mundo tão interessante que está sendo criado. Luciane, vamos direto ao assunto. Hoje as pessoas se queixam muito, principalmente mulheres. Os homens não se queixam porque os homens geralmente não falam, são silenciados. Exato. Mas as mulheres falam. Há uma queixa hoje grande dos desencontros, que tem uma dificuldade de se relacionar, de arrumar um namorado, uma namorada. Tem um mal-estar nos afetos muito forte hoje, muito grande. E você chegou aí de Paris, né? E você falou que na clínica na França, na clínica aqui, na sua clínica que você atende, a psicanalista, isso vem aparecendo muito. Por que está tendo esse desencontro? Exatamente. Eu venho agora de 40 dias em Paris e os meus colegas psicanalistas de lá, né, as colegas, os colegas, a conversa é uma só, que a grande queixa na clínica hoje são os encontros amorosos. Eles chamam de encontros amorosos, né? Les rencontres amoureuses. O que está acontecendo, né? Mesmo levando em conta tudo, as redes sociais, os aplicativos de encontro, né? A coisa começa, né? E já passa para outro, quer dizer, diversas características. Mas o encontro está difícil. O encontro amoroso, né, do casal, que seja homossexual, que seja... Estou falando do casal, como diz Lacan, o outro é sempre do outro sexo. Estava dizendo para você que a gente está passando, na história da humanidade, um turning point. É uma revirada, uma revirada. Que revirada? O fim de 5.000 anos de cultura patriarcal. Agora, sem moralismo, nossa, os homens mandaram no mundo. Isso é história, né? O masculino, é bom ler Regina Navarro, que eu adoro, A Cama na Varanda, ela explica muito bem que o primado do falo, ou seja, falo, o pênis ereto. Quando a humanidade descobriu que o pênis, que o macho é que emprenhava as fêmeas, porque antes se pensava que era a chuva, o vento, e aí o masculino começou a ter mais valor pela essa questão da reprodução. É isso, a deusa foi suplantada pelos deuses masculino. Passa, né, 5.000 anos, e agora o que está acontecendo? A gente pode pensar, a Segunda Guerra Mundial, tudo, todas as revoluções artísticas, século XIX, traz a gente para que mundo agora? Você me falou, assim, você perguntou, matriarcal, Luciane? Eu falei, não. O mundo... Você está vindo um matriarcado aí. Never, não é isso, é junção. Finalmente, a gente está conseguindo começar a juntar essas duas partes, que inclusive elas são nossas. Essa coisa de feminino e masculino está dentro da gente. Se o patriarcado está começando a extinção e não vem aí um matriarcado, o que é que vem? O que está vindo aí para ajudar nessa ideia do encontro entre as pessoas, que está tendo muito desencontro? Esse desencontro, eu gosto de pensá-lo como se fosse assim, uma casa quando a gente vai mudar. Uma casa quando você vai mudar ou quando você vai reformar, que está tudo bagunçado, coisa dentro de caixa. Onde é que está o prato? Nossa, não sei onde eu guardei. Nós estamos passando esse turning point da humanidade de 5.000 anos de relacionamento vertical, de poder mesmo. Aí fala assim, o que está acontecendo agora, né? É que essa dualidade homem e mulher, é isso que está terminando. E você fala assim, como assim? Agora o que tem? Não tem a dualidade homem e mulher? Não tem macho e fêmea? Tem macho e fêmea.
Mas a dualidade, isso é de homem, homem é assim, igual você falou, homem não fala. Sim, a maioria dos homens fica calada. Nossa, mulher fala demais. A gente tem essas características que são passadas de geração em geração. É isso que vai acabar. E você fala, o que que vem no lugar da dualidade? Tão simples, vem a pluralidade. E agora, é isso que é lindo. Nós vamos poder existir na singularidade de cada um de nós. Eu, do jeito que eu sou, você do jeito que você é, Fernando do jeito que o Fernando é. É nessa mistura que cada um de nós é. Se você quiser usar o termo feminino, masculino, mas são atributos que historicamente, então a gente não fala assim, o homem é mais caladão, o homem é mais agressivo, né? Não, isso é o funcionamento do hemisfério esquerdo do nosso cérebro. E a mulher é mais afetuosa, é mais nutridora, é protetora, aí a gente chama isso de feminino. Não, isso é o funcionamento do lado direito do nosso cérebro. Então, tem estudos já que mostram que, porque nós estamos no mundo das imagens, e aí fique feliz, meu querido Lisandro, porque isso começa com a fotografia. 1830 e pouco, o mundo começou, a comunicação começou a se dar muito mais por imagem do que pelo alfabeto linear. Para a gente pegar uma corrente que é Leonard Shlain, se as pessoas quiserem ler. O que quer dizer isso? E cinema entra aí, e televisão, e agora as telinhas. Então, qual é a hipótese do Shlain que eu abraço? É que a gente, então, entrou no mundo feminino. Não é feminino, é hemisfério direito, que potencializa esse lado da diferença da arte, de uma união na diferença, enquanto o lado esquerdo é preto no branco. E o inconsciente aí, onde é que entra? O inconsciente do Freud? Isso. Mas o inconsciente é social, né? O que a gente introjeta desde o nascimento e até antes, como diz Lacan, nós somos falados antes de nascermos. Quando a mãe pensa em engravidar, tô querendo engravidar, já começa a nascer uma criança. E aí começa-se a falar dessa criança. Ah, se for homem, se for mulher, a gente vai fazer isso, nós vamos viajar com isso. Então nós já somos falados na barriga da nossa mãe. E aliás, Lisandro, lá na França, uma das coisas que falam de mim, né, os colegas, isso Christian Hoffman, meu grande companheiro, fala isso, e outras pessoas confirmam, ela é a analista, o trabalho dela é único, porque ela une a psicanálise de adulto, tem a ONG, Projeto Bebê Canguru, como pesquisa para entender melhor o adulto e as relações amorosas eróticas adultas. Por quê? Porque esse encontro amoroso é 2 em 1. É 2 fazer uma só carne, como diz a Bíblia. Onde é que nós fomos 2 em 1? Dentro da barriga da mãe. Era 2 corpos. Então há uma semelhança muito grande de sentimentos. Por isso que no apaixonamento a gente quase morre de emoção e de dor e de medo de perder. Porque a gente é transportado. Então eles falam assim, a clínica que a Luciene oferece, né, para adulto, é a única na psicanálise lacaniana que começa com a vida intrauterina. Você falou uma coisa aí, as pessoas se apaixonam, perdem o rumo. Tem diferença entre amor e paixão mesmo, para você? Amor em psicanálise, depois a gente vai retornar para essa coisa do encontro, né, no século XXI, o encontro amoroso, vamos falar assim, erótico amoroso. Porque na verdade, gente, amor para nós é ligação, conexão, para psicanálise, certo? Mas aí nós estamos aqui conversando do amor erótico. Exatamente isso, o apaixonamento. Por quê? Porque eu posso ter amor, você pode ter amor pela sua carteira, pelo seu cachorro que você tem, por aquele poste lindo ali, Art Nouveau, que você tem um encantamento. Então, a gente se liga aos objetos na vida que nos encantam, né? Eu tenho um livretinho que eu estou usando como motivo para minha festa de aniversário, que o título dela foi dado por uma amiga, nem tinha me passado pela cabeça, mas eu me senti muito representada, que chama No Mundo de Poliana. Poliana, aquela do jogo do contente. Essa sou eu. Então, Poliana é uma das minhas metáforas. Eu tenho esse objeto guardado desde os 15 anos de idade.
que eu peguei na Aliança Francesa, que eu ganhei de amigo secreto. Então, eu tenho amor por uma caderneta, por um livretinho, certo? Apaixonamento, né, é toda a temática do meu primeiro livro, A Felicidade Bate a Sua Pele. Quando eu falo pele, por quê? Porque exatamente quando a gente apaixona, a gente se transporta para o corpo do outro. Eu encontro a mim mesmo. É isso que é difícil de botar na cabeça das pessoas. Como assim eu encontro? Porque eu vou me apaixonar por alguém que tenha os traços que me encantam, esse encantamento. Mas a gente chama de amour fou em francês, o amor louco. É uma força tão grande, pulsional, entendeu? Vital, para a gente se ligar ao outro, né? Até para procriar. Isso já vem da nossa evolução, que ela nos toma. E toda a minha proposta é essa. Quando eu falo no livro, a gente pode amar sem sofrer do tanto que a gente sofre? Pode, porque a gente se perde da gente mesmo. Então a gente fica nas mãos do outro, o que o outro vai fazer da vida dele. Imagina se alguém sequestrar a sua filha, por exemplo. Você vai ficar na mão do sequestrador, porque você não quer perder sua filha. Você vai fazer tudo que o sequestrador pede para não perder. Quando a gente se apaixona, a gente fica sequestrado. Freud fala isso, a gente joga inclusive para manter essa ligação louca, forte, que a gente quer indestrutível, que era a ligação quando a gente estava no paraíso, na barriga da mãe. E é por isso que eu estudo o nascimento. Meu segundo livro, Angústia Nascida com a Vida, que é a angústia do nascimento. Na hora do parto, o que acontece com a gente? A gente perde tudo. Então, nossa primeira experiência de amor foi completude, perda total. Quando a gente se apaixona de novo, completude, porque a gente pegou de novo aquela criatura, né, que a gente era um só com a mãe. E aí eu sou um só com o ser amado. E como a gente já tem marcado no nosso psiquismo que depois do paraíso vem a perda, a gente tem tanto medo de perder que a gente começa a fazer qualquer coisa para não perder. Aí vem aquela história de vigiar o outro, de os homens de fazer uma de muito durão, e até dizer, antes que você me jante, eu te almoço, e destrói as relações. Então, aí vem a destruição. Por quê? Porque o apaixonamento, dessa maneira que eu te descrevi, é burro, é acéfalo, ele não tem cabeça. Então, se ele é acéfalo, não tem jeito de você administrar nada. E principalmente uma relação, para ela ser prazerosa, para ela existir. Se você não tem cérebro, a gente fica perdido no medo de perder. Essa frase ficou boa. Fica perdido no medo de perder, né? Aham. Aí, mas o que fazer, Luciene? Talvez a gente possa entrar nisso que você estava me falando. As mulheres querem ser escutadas e a gente podia perguntar, os homens... Eu vou arriscar falar uma coisa. Talvez eu possa dizer, os homens querem ser amados como eles são e não como os portadores de valor para uma mulher. Nós estamos vivendo ainda essas características do patriarcado. Sabe aquela história? Aí você, como homem, pode até me dizer. Aquela história que eu escutei desde sempre. Depois da transa, as mulheres, por falar em falar, as mulheres falam assim, aí ele goza, vira do lado e dorme. Fala assim. Aí, sabe o que eu falava para as minhas amigas? Desde que eu sou jovem, eu já tinha cabeça boa, eu falo assim, uai, mas eu também, eu gozo, viro para o lado e durmo, porque a gente fica relaxado. Não, elas querem que o cara venha falar de amor, que foi gostoso, que ela é linda. Sabe por quê? Ó a cara que ele fez assim de... Ai, meu Deus, que sofrimento. Sabe por quê? Mas eu entendo, desse jeito que eu entendo. Ela precisa ser valorizada, sabe? E por que ela precisa ser valorizada? Porque ela quis agradar aquele homem. Agora você me agrada também. Eu te agrado dando sexo. Aí tem a coisa da testosterona. O que o homem quer é sexo, porque ele já tem o valor na cultura patriarcal. O que a mulher quer é sexo? Não, ela quer valor.
porque na cultura patriarcal ela não tem valor. Então, ela quer sexo também. hoje, cada vez mais, mas aí entraremos... Espera só um pouquinho, não vamos falar isso. Então, essa mulher que quer ser ouvida, todo ser humano quer, a gente quer essa troca, mas esse excesso, ela sente assim, fui enganada, dei e não recebi. Uai, mas se ela tivesse tido o prazer desse encontro sexual mesmo, o prazer, aquilo é a parte dela. Não, mas ela deu prazer para ganhar valor, né? É um negócio meio brabo da gente falar. Por quê? Porque uma prostituta dá prazer para ganhar dinheiro. Mas uma esposa burguesa, a gente fala burguesa nesse sentido, que foi criada dentro desse padrão patriarcal, ela não espera dinheiro depois da transa, ela espera carinho, reconhecimento, valor, certo? Você falou, mas as mulheres hoje também querem sexo. E muitas delas vorazmente. Então, o que está acontecendo? Nós estamos, sim, mas quando eu falo vorazmente, eu estou falando do excesso pulsional, esse excesso de energia vital que domina o nosso mundo de hoje. A gente tem um excesso de tudo, de informação, de nutrição, certo? De exposição social, né? Do olhar do outro, excesso. E isso é importante que eu vou falar. Isso é importante. A voracidade, né, sexual de certas mulheres que atacam os homens, que cantam e tal. Nós estamos, Lisandro, vamos pensar isso, como civilização. E eu vou falar mundial, porque acaba chegando, mesmo nesses países fechados, né, que não chegou, mas vai chegando, nós estamos arrumando a casa está desarrumada para mudar as relações de verticais, de poder, que a gente chama de patriarcado, e eu não gosto desse nome, né? Domínio do hemisfério esquerdo, do nosso cérebro, e o nosso cérebro, esse lado direito, que é horizontalizado, que é plural, que é de conexão, ele vem sendo alimentado desde a invenção da fotografia. Isso porque faz esse lado do cérebro funcionar. Então, quando a gente está na internet, tem imagens e palavras. Isso quer dizer que nós estamos, como Leonardo da Vinci, que é um ser humano que juntou os hemisférios maravilhosamente bem. Ao invés de falar masculino e feminino, eu tento banir esse conceito da minha fala de psicanalista. E pensar em funcionamento esquerdo e direito. Tá, as mulheres estão nessa bagunça, tá uma bagunça, tá? Tá uma bagunça. Aquilo que tinha lugar, não, mas prato era ali, naquele lugar do armário. Não sei, nós estamos mudando, não tem mais armário, vai para outro armário. Cadê os pratos? Está naquela caixa ali? Não sei se está naquela caixa, se está. Nós estamos na bagunça da transformação, da grande transformação das relações sociais. Aí, o que acontece? As mulheres, muitas delas, nessa bagunça, viraram homens. E continuam no mundo patriarcal. Essas, entendeu? Predadoras sexuais, por exemplo, porque elas querem dizer, eu tenho valor. Mas eu tenho valor como um homem. Não, eu tenho valor sendo quem eu sou. Um dia desses eu estava conversando com 4 amigas. Estava conversando com 4 amigas, eu encontro muita gente. Lisandro, eu vou falar isso assim de uma maneira que me doeu, porque são minhas amigas. Numa determinada hora, estava desse jeito como você, as pessoas em torno de uma mesa, eu olhei e falei assim, eu estou diante de 4 homens. A maneira, o olhar, sabe, esse excesso, porque as pessoas não sabem ainda o seu lugar. Então, quem era desvalorizado assumiu o lugar do valorizado, com as características do valorizado, esse excesso. E aí fica essa mistura que não é administrada ainda. O Luciene se queixa muito de que os homens estão rudes, por um lado muito rudes, né, o feminicídio, por outro os homens estão muito bonzinhos, estão muito sem fôlego, estão muito submissos também, estão sem saber.
tem uma parte de homens com muito medo das mulheres e tem uma parte de homens muito violentos hoje em dia. E esse ser masculino está completamente perdido, me parece. Tá vendo? Você está dando a contrapartida masculina e eu acabei de falar da feminina. Como as mulheres estão perdidas e você acabou de falar como os homens estão perdidos. Por quê? Porque o referencial que a gente chama fálico quer dizer masculino, de valor, não tem mais. Antes nascia um menino com pinto entre as pernas, é homem, é valorizado. E eu até acredito que muito do ódio contra os homossexuais é que como que um homem que nasce com o privilégio, né, de ter um pinto, de ser um homem, escolhe a feminilidade. Isso é de vomitar no mundo patriarcal. E esses valores não sustentam. Então, hoje, um homem, ele tem pinto? Tem. Chamado de homem? Tem. Mas ele tem que ter competência. Antes não tinha. Era só o título. O título garantia um homem. Um pai de família que fosse um nojento, um irresponsável, pai de jeito nenhum. Inclusive, muitas vezes, um pai de família que abusava das próprias filhas era pai de família. Eu tive um amigo que, não, mas ele é meu irmão. Eu falei assim, mas ele age como irmão? Não. Mas o fato de ter o título de irmão, era irmão. E hoje não. Você tem o título de homem, vamos ver se você é. Olha só. Então, é muito... Os títulos já não garantem mais, você sabe disso. O título de um médico, a gente já vai lá na internet para saber quem é o médico, que não sei o quê. E é essa informação que cada um tem nas mãos, né? O celular que nos permite saber. Eu falo alguma coisa com o servente pedreiro, ele pega e fala assim, peraí, dona Luciane, deixa eu olhar aqui. E ele vai lá na internet e ele consulta. Isso é poder aumentado para todo mundo. Tem uma quantidade enorme de mulheres solteiras, uns separadas, com mais de 40 anos, que tem uma enorme dificuldade e se queixam de uma dificuldade enorme de encontrar um parceiro, um amor, que algumas até se perguntam se esse empoderamento, essa mulher que veio à tona, se isso foi de fato, está sendo de fato muito bom, porque elas estão muito sozinhas. Mas me parece, aí é eu falando, né? Mas me parece que, na verdade, é uma coisa superficial, porque no fim que a gente observa que as mulheres que estão separadas e solteiras, estão sozinhas, estão bem. Porque, na verdade, elas tentam ainda reproduzir alguma coisa que é antiga, mas, na verdade, no fundo, elas estão bem. É uma contradição. Estão mais livres, estão melhores. Mas, principalmente as mulheres de mais de 50 anos, elas se queixam muito de uma solidão, de tal. Mas, assim, você observa que parece que é só de boca para fora, que, no fundo, elas estão muito bem. Exato, exato. Você mata uma das charadas. Essa mudança toda que eu estou falando, e pensa na mudança de casa. Você com a casa bagunçada. Elas estão com a cabeça bagunçada. No sentido assim, elas não se dão conta, isso que eu falo às vezes nas palestras e as pessoas não gostam de ouvir, as mulheres não se dão conta do que elas já têm. Elas já têm. Eles falam o quê? Um monte de coisas. Um monte de coisas. O dinheiro que a gente pode ganhar. Eu estou falando nós que estamos nessa condição, mas pode falar, tem muita mulher oprimida, tem, mas e as muitas e muitas e muitas que estão na condição de usufruir e não usufruem, que é o que você está dizendo, porque ela está meio a meio, ela está, como nós falamos, está com um pé cá e outro lá, certo? Um pé no patriarcado e um pé na globalização, na pluralidade, nas diferenças, no mundo que não é dual, ele é pluri. Elas já fazem, já vivem, mas não significam, não dão significado, não caiu a ficha. Vamos falar assim, está dentro, mas não caiu a ficha. É essa ideia, sim. Partindo disso que você falou, que eu assino embaixo, e te dou os parabéns, é uma sacada, é uma clareza para ver a situação atual. Então, nessa mistura toda, a gente não tá fora do mundo patriarcal ainda, tá misturado, tá? E aí, eu queria passar o meu recado
Não só meu, o Lacan, no seminário 19, em português foi traduzido como ou pior, em francês é o pire, porque, na verdade, ele quer trazer o som supir, que é suspirar. Ai, quando a gente suspira de amor, e aí ele fala, mas isso é o pior, porque ele fala da fusão. Não tem um fusional, mas tem um discreto no sentido da matemática, separado. É para dizer que a gente separado fica muito bem. Você separado, você pode se juntar e separar. Juntar, que é isso que as pessoas ainda não dão conta de fazer. Ou elas colam, e aí é aquela história do apaixonamento até enforcar um ao outro, até morrer, né? Ou então fogem um do outro. Para mim, a ideia que está em torno da relação amorosa vê se faz sentido para você. É valor, é um valor. Eu me sinto valorizado ou desvalorizado nesse momento, com essa pessoa, vivendo isso. E qual é o valor? Qualquer. Tem gente que vai ser o valor social. Uma mulher pode querer ficar com Lisandro Nogueira, porque ela, mesmo que ninguém saiba, ou que saiba, nossa, sempre se trata de valor, certo? Daí, quando eu falo, nossa, Lisandro Nogueira, conhecido, né? Todo o valor que você tem, social, passa para a pessoa que recebe o seu desejo. Ele está me desejando? Aquela história do homem ter a mulher avião, que chega assim, olha quem eu estou comendo, entendeu? Sou homem mesmo. Em valores mínimos, assim, se eu amo uma pessoa bem-humorada, eu sinto valorizada porque eu tive uma vida muito feliz, sei lá por quê, eu vou adorar aquele bom humor daquela pessoa. Me valoriza pessoalmente. Não é um valor para todo mundo, é para mim. Então nós temos valores mais generalizados, mas sempre, Lisandro, tesão a gente tem por quem nos valoriza. Não é a pessoa que me valoriza. Estou dizendo, eu me sinto valorizado. Vamos pensar, para dar um exemplo, eu morro de tesão por um cara que me trata mal, que não dá a menor atenção. Mas o que é que me valoriza naquela relação? É correr atrás e tentar conquistar alguém que não me quer. Porque se eu conquistar, nossa, eu sou demais. Aí não quer mais, depois que conquista. Geralmente não, porque aí vai atrás. Isso acontece muito com os homens. Essa história de comi essa, vamos para a próxima. Por quê? Né? É no sentido de se sentir homem. E a mulher, lá do jeito dela. Se esse cara quiser casar comigo, se ele botar uma aliança no meu dedo, é porque ele me valoriza. Eu quero muito, como analista, essa é a minha frase principal. Entende? Aí a gente tem aquele fogo, né? Tanto que, por exemplo, eu tenho uma história de uma analisante apaixonada pelo marido, eles moravam juntos, e o cara aprontava com ela, tinha amante, papapá. E ela chorava, mas não dava conta de se separar. Assim. E ele era um cara frágil. Ela o via como um coitadinho e ela o protegia. O valor era esse. Olha o que eu estou dizendo. O dia que ela viu esse cara, marido dela, frágil, enfiando o dedo na cara de alguém numa festa e brigando, que ela viu que ele não era coitadinho, acabou. Acabou naquela noite o casamento. Ela era muito desamparada, então ela cuidava dela mesma nele. Olha o que eu estou dizendo. O valor era ele ser desamparado, porque ela podia amparar a ela mesma lá. Amor, toda vez, o que você ama faz parte de você. E aí vem a questão de poder ligar e desligar. Quanto mais eu caio nos braços de alguém e curto profundamente a relação, melhor. E quanto mais eu sou capaz de separar, na hora de separar, as coisas, elas dão muito mais certo. O que as pessoas geralmente acontece? Elas não dão conta de ficar junto, porque a hora que está junto, está cobrando, está ela cobrando, não, mas não fez isso, e não dá conta de separar, porque a hora que está separada, fica pensando e quer ligar e quer procurar, mas quando encontra, não tem leveza, não tem encontro. Olha que coisa.
para finalizar, você fala que está sendo gestado um novo mundo pelas relações entre homem, mulher, gays e tudo mais. Mas quem é que vai dar suporte para esse mundo? Porque esse mundo anterior, de 5.000 anos, chamado patriarcal, tinha família, a famosa essa família tradicional. O que vai dar suporte para isso? Porque a gente vê as reações. O bolsonarismo, ele quer voltar lá no século XVIII. A extrema-direita, o fim da ideologia dela, é voltar a um lugar mítico, patriarcal, religioso. E as reações estão cada vez maiores no mundo, nos Estados Unidos, aqui. Como é que vai se dar essa equação, essas novas formas de amar, de se relacionar, vão ser tão fortes que vão dar conta de enfrentar os bolsonaristas da vez, os extremas-direita, as igrejas? Essa força vai ser muito forte para ter força para enfrentar essa tradição. Vamos pensar, as instituições, se pegar a família, eu penso o seguinte, a família, ela vai ficar o melhor lugar do mundo para a gente viver. Olha o que eu falo, eu tenho um texto lá no meu blog sobre isso. Como? Que a família patriarcal é uma família que nos vigia para a gente não ser feliz. Que disciplina, cada um vigia o outro, e aí é aquela história, falta esse amor vivido na relação. O que eu quero dizer é, eu penso que a família vai ser expandida. Os nossos amigos farão muito mais parte da nossa vida junto com a família. Mas não é todo mundo da família de sangue, como a gente diz. Aqueles com os quais a gente tem afinidades. Eu acredito que as instituições em si, elas terão menos poder, menos força, e as relações que vão se fazendo socialmente, a gente tem grupo de WhatsApp, por exemplo, das pessoas que gostam de ler. Eu tenho meu grupo de leitura, o meu grupo de vinho. Isso tudo são novas relações sociais. Eu tenho uma pessoa, um analisante, que chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho um grupo, de 20 médicos e tal, 25 anos de amigos mais antigos. E tem um grupo de 2 anos, tem 2 anos, de pessoas, a gente faz corrida na rua, não sei o quê. Sabe com qual grupo que eu me sinto melhor? E eu pensei que ela ia falar, o grupo de amigos de infância, de 25 anos. Não. É o grupo novo, porque eu sinto que eu posso ser eu mesma. E lá eu tenho que fazer os papeizinhos. Olha em que mundo que a gente está entrando. Quer dizer, é de fazer conjunto, com família, com amigos, de uma maneira muito mais intensa. Eu te dou um exemplo. Você sabe disso, hoje tem as festas de anunciar o sexo do bebê. Você sabe como que a coisa se dá? Faz aquele bolo. Quem faz o bolo lá, a confeitaria, sabe se é menino ou menina. E os pais vão descobrir, na hora da reunião, reúne amigos, famílias, e hoje põe internet para os amigos que estão longe, entendeu? E aí corta o bolo. Saiu azul, é menino, saiu, mas nem os pais sabiam. Isso é século XXI. Aqui, Lisandro, você tem um quadro minimizado de tudo que eu estou falando. Por quê? Nós vamos saber juntos o sexo dessa criança para começar a dar um lugar no mundo que depois vai se confirmar ou não. Mas eu estou dizendo assim, não é só os pais que vão lá no laboratório. Olha, é menino, é menina, vão contar para os pais. Todo mundo fica sabendo. E aí, como você sabe que eu faço pesquisa de bebê, o bebê é mais do mundo. É menos só da mãe. Sabe aquela história do Woody Allen, né? Da coisa da mãe judia, e da gente falar, a culpada é a mãe. Não tem essas piadas? A culpada é a mãe. Mas no mundo patriarcal era mesmo. Porque a mãe era toda poderosa. Ela detinha todo o poder sobre a criança. Inclusive, se ela abriria ou não para o pai. Entendeu? O pai está lá, educando a criança, fortalecendo a criança, e a mãe olha assim para a criança e faz aquele arzinho assim, ai, seu pai é tão difícil. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou a autoridade do pai. Então, no patriarcalismo, quem mandava era a mãe.
Não é nem a mulher, era a mãe. Muito obrigado por essa conversa, boa demais, a gente vai voltar mais vezes. A Luciene Godoy, ela é psicanalista, autora de vários livros, depois eu vou colocar na legenda. E eu te agradeço demais aqui essa manhã em Goiânia, a gente bater esse papo, tão bom, né, tão esclarecedor. E eu fico muito contente de poder trocar o que eu conheço. Então, igual aqui na mesa nós temos a comida que estamos comendo, eu vejo o conhecimento como uma comida. Então, eu estou trocando com quem me ouve, né? O que eu aprendi na vida, aprendi com vocês e é isso, para mim, século XXI é dessa troca de informações e de relações.